Bom dia, criativas, e bem-vinda ao canal Ateliês do Céu Crumpled Paper. Sou Andréa Tumotani, sou designer há mais de 20 anos e estou aqui para ensinar você a técnica Crumpled Paper. Já deixe seu like e compartilhe com as amigas, para não perder nenhuma aula. Toda semana você encontra peças simples ou avançadas que serão disponibilizadas por 3 dias gratuitamente. Para você acessar todo o material de apoio, seja um molde ou até um tutorial, eles estarão disponíveis na nossa nova comunidade. Aqui no descritivo você encontra o link. Na nossa comunidade você poderá tirar dúvidas comigo e até interagir com outros membros. E ainda poderá entrar no canal exclusivo da comunidade no Face para compartilhar ideias e fotos e até pedir alguma aula especial. Bora começar a aula de hoje? Hoje eu tô aqui só para falar que eu me propus um desafio. O meu desafio é o seguinte: fazer um boneco mais parecido possível com o personagem real. Com crumpled paper, é lógico. E o personagem que eu tenho que fazer é este. Bom, o Sonic eu mostrei pro meu filho, tá parecido com o Sonic, mas ainda assim o Sonic do desenho, ele é todo cheio de sombra, luz,
Então eu me propus a fazer um desafio. Eu poderia sim deixar apenas assim, colocar a boquinha e finalizar? Poderia, mas não. Para que facilitar se eu posso dificultar, certo? Esse é o meu lema. Quer me acompanhar? Qual vai ser o material que eu vou escolher entre o lápis aquarela e entre a própria aquarela? Com um desses. E agora eu vou escolher qual eu vou fazer. Eu vou fazer aquarela, porque com o papel todo amassado, o lápis vai ficar marcado. A aquarela funciona assim: você coloca a água, molha na tinta, que ela fica no potinho e ela é dura, é sólida, e você vai misturando, vai amolecendo até ficar uma água colorida. O que eu fui percebendo é que com a tinta que eu escolhi, que foi o preto com azul, que eu misturei, assim que ela secava, né, porque a gente vê que na tela parece que tá bem escura, mas na verdade ela molhou o papel, então quando se molha fica mais escuro. E a partir do momento que vai secando, não tá fazendo tanto efeito, ou seja, não tá ficando tão colorido. Então o que eu precisava fazer? Colocar mais preto, e assim eu fui fazendo, quer dizer, eu fui testando e fui marcando o papel conforme ele ia secando, eu via se estava do jeito que eu queria, eu colocava mais ou menos tinta, misturava mais ou com uma cor ou com outra. E assim eu fui fazendo nele inteiro. Para não marcar tanto na tinta, né, quando eu percebia que eu fazia a primeira pincelada e ficava marcada, eu colocava água no pincel e ia direto para a tinta para eu esfumar e não ter tanta marcação da primeira pincelada. Uma das coisas que eu percebi pintando com aquarela os bonecos papers é que o fato deles terem várias cores, ou seja, vários papéis colados um em cima do outro, um papel pode manchar o outro em função da própria aquarela, que é a água. Para resolver esse problema, o que eu fui fazendo? Eu fui pintando indiscriminadamente, fui vendo qual é o efeito que surgia a partir daí. E depois eu fui jogando um pouco mais de água com o pincel limpo, apenas com a água, para ir esfumaçando as manchas com outras cores. Deu um pouco de trabalho, mas no final deu tudo certo.
de tempos em tempos precisa trocar a água que fica muito suja de tinta. E agora que estava tudo marcado, o meu boneco com a pintura, eu comecei a tirar as manchas que eu não desejava com a cor branca.
Foi uma experiência muito legal e um puta aprendizado, porque eu não sou tão expert em aquarela. Gostaram? Se gostaram, então curta, se inscreva no canal e compartilhe com as amigas. Na aula de hoje, a gente aprendeu algumas peças que pode compor a mesa de aniversário do seu filhote. Se chegou atrasada na aula de hoje ou quiser rever a aula num outro momento, não se preocupa, porque ela estará por 3 dias online gratuitamente. Não deixe de acessar o link da nossa nova comunidade que está no descritivo. Te encontro na nossa próxima estreia, próxima quinta, às 8. Um grande beijo e até lá!